Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Mistério da Redenção. Começamos mais uma semana na graça de Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu gostei e compartilhe com mais pessoas esta homilia. O evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado nas algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos nele." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o demoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos seus, e anuncia-lhes de tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse episódio de hoje do Evangelho, ele acontece nessa região do outro lado do mar, na região dos Gerazenos. Essa região, da Gerasa, estava ali povoada principalmente pelos pagãos, que, como se depreende aqui da própria leitura, tinha ali uma manada de porcos por ali que pertencia a eles, aos donos ali daquela região. E nós sabemos que para os judeus era proibida a criação desses animais e até de comer sua carne. Isso está em Levítico, capítulo 11, versículo 7. Esse texto, ele tem como um objetivo mostrar para nós que o demônio de fato existe. O demônio que perturbava, que fazia sofrer aquele homem que depois é expulso, demônio foi expulso e entrou ali naquela manada de porcos. O dano que ele causa aos porcos, consequentemente aos seus donos, é muito grande. Só que, preste atenção, Jesus ele quer mostrar para nós aqui nesse evangelho que se Deus não estivesse ao nosso lado, se Deus não caminhasse conosco, o dano que o demônio poderia causar na nossa vida é um dano muito grande, dano de consequências terríveis.
porque o demônio, ele nos rodeia o tempo todo. O demônio, ele quer destruir a nossa alma. E nós notamos que a misericórdia de Deus por nós, ela é muito grande. É muito grande. Deus, ele impede essa ação do diabo, do demônio, na nossa vida. Senão nós sofreríamos muito. Imagine, Cristo, ele permite essa ação do demônio, ali nos porcos. Eles mesmos pediram os demônios, então jogue-nos ali nos porcos. E Jesus permite para indicar que essa violência e essa consequência da violência, que como nós vimos, os porcos se jogam ali no mar, poderia o demônio fazer a mesma coisa conosco, com os homens, se Deus não lhe colocasse ali um obstáculo. Graças a Deus, o Senhor está do nosso lado. O demônio existe, sim. Temos que ter prudência e precaução, sim. Mas o Senhor que caminha do nosso lado, Ele é mais forte do que o diabo, do que os demônios. E é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem cuida de nós. Tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, o coração aberto para podermos acolher a Jesus, a mensagem, a palavra e, além do mais, o poder que Jesus tem de atuar na nossa vida e de transformar por completo os nossos corações. Ele nos guarda, Ele zela, Ele protege, Ele ilumina, Ele está sempre combatendo o mal para nos livrar justamente do poder do diabo, do inimigo. É interessante, é curioso e até triste ver que as pessoas expulsavam Jesus dali. Eles pediram que o deixasse, como se diz, que Jesus lhes deixasse, que Jesus fosse embora, porque eles ficaram com medo do que tinha acontecido. Pedem a Jesus que vá embora da região deles. E enquanto Jesus então entra na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus não permite, Jesus não deixa, mas ele vai anunciar tudo aquilo que Deus, que Jesus em sua misericórdia fez por ele. Vai para junto dos seus e anuncia-lhes tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. A ação de Jesus na nossa vida é uma ação cheia de misericórdia e de amor. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana.